que posso fazer com um leitão de 40 dias que está pesando 2,750 kg? Poderia comentar sobre as novas normativas da biosseguridade? No caso das diarreias neonatais, além das primíparas não passarem uma imunização passiva adequada para o leitão, sem imunização anterior da matriz, tem mais algum fator que causaria essa diarreia se tratando da matriz? E agora, devo eliminar o meu plantel ou encaro a doença? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, tudo bom? Você está no SuinoCast, aquele podcast que te traz informações quentinhas da universidade, dos institutos de pesquisa, da indústria, para te falar o que está acontecendo de mais novo na suinocultura. Eu sou Letícia Ruiz, uma das hosts desse programa, e vou falar para vocês que hoje temos um convidado muito especial. Sabe quem é esse convidado? Você, nosso ouvinte. Esse programa vai ser diferente. Nós abrimos uma caixa de perguntas lá nas nossas redes sociais para que vocês colocassem algumas dúvidas que a gente ia tentar responder. Então, nós fizemos uma seleção aqui das melhores perguntas que nos foram enviadas e eu vou fazer o meu melhor aqui para conseguir responder. Depois, vocês comentam lá nas redes sociais, vocês deem um feedback para a gente se vocês gostaram desse formato de programa. Se vocês gostaram, a gente prepara mais desse tipo para 2026, combinado? E eu queria aproveitar e agradecer você que tem nos acompanhado, que melhorou tanto as nossas métricas em 2025, fazendo sua inscrição no canal, compartilhando os nossos podcasts, os nossos vídeos. Continuem com a gente, porque isso só traz mais novidade interessante e mais informação importante para você que está aí do outro lado. Então, sem mais delongas, vamos ver o que vocês me mandaram aqui, ó. É igual prova, vamos ver se você responder. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é do Adriano. O Adriano perguntou para a gente: poderia comentar sobre as novas normativas da biosseguridade? E aí eu já tô que nem aquele aluno lá no comecinho da prova, né? Que levanta a mão e fala: professor, eu tô com uma dúvida. Quando você fala das novas normativas de biosseguridade, você está falando daquelas do Rio Grande do Sul ou você está falando de alguma normativa federal? Que, ao meu conhecimento, as normativas federais, elas são aquelas que já estavam em vigor mesmo, das granjas de suínos certificadas e nada mudou até onde eu estou sabendo, né? Então, a gente tem uma renovação de uma portaria ministerial, né, que foi publicada em 14 de agosto de 2025, mas as regras internas continuam muito parecidas com o que sempre foi para a gente certificar uma granja de reprodutores suínos, né? As doenças que têm que ser monitoradas, os aspectos legais, né, de monitoramento que devem ser seguidos, para a gente ter certeza que essas granjas de reprodutores elas estão livres de uma série de doenças para entregar as matrizes de reposição com qualidade para os plantéis comerciais. Então, se é essa federal, continua só uma atualização, mas com tudo muito parecido com o que sempre foi, tá bom? Agora, se você está no Rio Grande do Sul, talvez você esteja perguntando daquela instrução normativa que foi lançada em 2023, a instrução normativa 10. Essa instrução normativa, ela traz alguns aspectos específicos para serem aplicados no estado do Rio Grande do Sul. Outros estados também estão soltando algumas normativas de biosseguridade, alguns ainda estão em estudo, não publicaram ainda, mas basicamente ela segue tudo que a normativa do Ministério da Agricultura fala e dá uma apertadinha em alguns pontos que deixa de uma forma mais clara o que precisa ser feito em alguns aspectos de biosseguridade. Algumas normas que devem ser seguidas para você ter certeza que você está protegendo a granja da entrada de patógenos que vêm de ambientes externos à tua granja. Então, são normas que se complementam, na verdade, mas nenhuma delas tem nada de muito inédito do que a gente já conhece de biosseguridade. Então, a gente tem que controlar os materiais que entram na granja, as pessoas que entram na granja,
os veículos que entram na granja, a gente tem que tomar cuidado com as roupas que são usadas lá dentro, com o trânsito entre os setores. Se a gente está falando de diferentes sítios, né, o trânsito entre esses sítios, a equipe também, né, como que essa equipe vai estar lidando com esses animais e com outros animais para não permitir a entrada desses patógenos. Não é nada muito novo. O que é colocado agora são alguns prazos. Então, você tem que estar atento aos prazos. Os prazos foram prorrogados em 2025 para o Rio Grande do Sul. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas se eu não respondi, coloca lá de novo um pouco mais de detalhamento, que eu tento responder melhor no próximo episódio, se a gente fizer um episódio como esse de novo, tá bom? Um abraço. Novos, líder em soluções de nutrição inteligentes para a avicultura. A Novos traz duas soluções de destaque. A linha Mintrex de minerais orgânicos quelatados, com estrutura molecular única no mercado, oferece alta biodisponibilidade de zinco, cobre ou manganês, melhorando o desempenho e a nutrição das aves durante todo o ciclo de produção. Já o aditivo enzimático Cibenza, fonte de enzimas proteases, aumenta a digestibilidade das proteínas e degrada os inibidores de tripsina, favorecendo o sistema imunológico, a resposta e a integridade intestinal. Para mais informações, visite o site da Novos, www.novos.com. Vamos ver a próxima pergunta. O Gleidmar perguntou para a gente: quais as vacinas obrigatórias na suinocultura? Então, Gleidmar, hoje nós não temos nenhuma vacina obrigatória na suinocultura, a não ser quando acontecem surtos das doenças que são monitoradas pelo Ministério da Agricultura, que aí, no caso, principalmente peste suína clássica ou doença de Algés, que nos estados que já são livres dessas enfermidades, a gente precisa fazer um controle da expansão dessa doença, né? Tem que atacar ali o foco da enfermidade e proteger as granjas que estão no entorno daquela granja foco com a vacinação. Aí o Ministério determina quais granjas que receberão essa vacinação e por quanto tempo que isso vai ser mantido. E depois a vacina volta a ser retirada para ver se está tudo bem. Então, hoje, a gente não tem vacina obrigatória. O que tem são os planos de vacinação que cada granja cria, ou cada cooperativa, cada associação vai seguir. Então, você vai ter situações onde você vai querer controlar alguma enfermidade, ou que você quer diminuir os impactos negativos de algum patógeno que está circulando, e você vai sistematicamente vacinar os seus animais contra aquela enfermidade que está te causando prejuízo. Talvez, eu não sei em que estado que você está, mas talvez o seu estado esteja fazendo erradicação, por exemplo, de doença de Algés. Então, deve estar acontecendo alguma vacinação sistemática contra a Algés para ajudar nesse controle e erradicação. Se não, se você não está tendo nenhuma ação da defesa agropecuária, seja ela do seu estado ou do nível federal, né, do Ministério da Agricultura, as vacinações elas acabam sendo feitas a partir de um planejamento. O veterinário ele vai estudar ali o que está acontecendo, ele vai ter acesso a uma série de laudos, né, de exames que ele pediu para ter certeza do que está circulando na granja, e aí ele vai indicar quais são as vacinas para aquele período, né, que pode ser de 6 meses, pode ser de 3 anos, depende de que doença que ele está querendo controlar ou erradicar, tá bom? E a próxima pergunta, deixa eu dar um zoom aqui, peraí que tá pequeno. Esse meu óculos, viu? Letícia, ó, quase igual ao meu nome. A Letícia, ela pergunta: no caso das diarreias neonatais, além das primíparas não passarem uma imunização passiva adequada para o leitão, sem imunização anterior da matriz, tem mais algum fator que causaria essa diarreia se tratando da matriz? Bom, então vamos lá, Letícia. A primeira coisa é o pessoal entender o que é essa imunização passiva que você coloca aqui na tua pergunta. A imunização passiva, para quem não lembra, é o leitão receber os anticorpos prontos da mãe. Ele vai receber esses anticorpos via colostro, que é aquele primeiro leite que vem logo após o parto. Então, é muito importante que o leitão tome esse colostro para que ele possa receber esses anticorpos prontos da mãe, para ele se proteger nas primeiras semanas de vida. O que acontece é que a primípara, aquela fêmea de primeiro parto, ela teve poucos desafios na vida dela, né? A vida dela não está tão complicada ainda. Então, ela teve poucos desafios, então ela teve uma resposta imunológica
um pouco mais restrita do que uma fêmea mais velha, que já passou por muito desafio patogênico, sobreviveu a eles, e, portanto, ela tem uma resposta imunológica mais... Não é completa o nome que eu quero falar, mas mais diversa, né? Ela tem uma maior diversidade de anticorpos para oferecer para esses leitõezinhos que vão tomar o colostro dela. Não é que o colostro da fêmea primípara seja fraco, de forma nenhuma, tá? O colostro, ele sempre é muito bom. O que acontece é que a fêmea primípara vai ter uma menor diversidade de anticorpos à disposição para o seu leitão. Mas se essa fêmea que chegou lá no plantel, que a marrã chegou lá, passou por um protocolo bem feito de vacinação, se ela teve um nível de estresse controlado, que também alto nível de estresse vai atrapalhar um pouco o sistema imunológico. Se ela teve um nível de estresse controlado e se ela recebeu as vacinas direitinho na época certa, bem provável que aquele colostro dela vai ser muito bom. E aí, o problema, então, desse desafio, desse leitão tá tendo aquelas diarreias neonatais, não é a qualidade do colostro da mãe dele, mas é um desafio ambiental. Conta para mim, Letícia, quantas granjas você conhece que de verdade, mas de verdade mesmo, fazem a remoção de matéria orgânica lá na maternidade? A remoção da matéria orgânica, a lavagem com sabão na concentração correta, a secagem, a desinfecção com desinfetante correto na concentração correta e depois um vazio sanitário. Quantas? Te falar, viu? Que eu conheço poucas. Muito menos do que eu gostaria. E aí o que acontece é que quando a gente não faz essa limpeza, lavagem, desinfecção e vazio sanitário do jeito que tem que ser, os micro-organismos sobrevivem naquele ambiente. E aí é como, pensa numa maternidade humana. Você já imaginou se as mulheres fossem ter um nenê numa maternidade que não trocou lençol, por exemplo? Que não limpou o chão, de repente, daquela sala de parto? Você acha que faria sentido isso? Não ter um material esterilizado ali no momento daquele parto? Pois é. A nossa maternidade dos leitões deveria ter o mesmo nível de cuidado. A gente deveria ter um ambiente quase esterilizado. Claro que não vai ser estéril, mas assim, que a gente tivesse reduzido muito a carga de micro-organismo ali. E a gente sabe que não é assim. Então, o maior desafio que a gente tem está no ambiente. Aquele leitão sai de dentro da mãe dele, bonzinho, para tomar um colostro bonzinho e cataploft, cai num chão ali cheio de micro-organismo. E aí, nas primeiras horas de vida, se ele não tiver uma colonização adequada com micro-organismos bons provenientes da mãe, ele vai ter uma colonização do intestino com os micro-organismos que estão ali no ambiente. E vai ter o que ali? Clostridium perfringens, por exemplo, E. coli patogênica, e aí aquela diarreia, o pessoal chama de diarreia do leite, não é do leite. O leite passou reto, né? Por isso que ele não foi absorvido. Quem está causando aquela diarreia é o Clostridium, é a E. coli nessas primeiras horas, e aí esse leitão já vai ter um desenvolvimento bem complicado, até porque ele mal absorveu o que ele tinha que absorver, né? Enfim, esse aqui é um papo para um episódio inteiro. Mas fica a dica, vamos melhorar limpeza, desinfecção e vazio sanitário das maternidades, que vai diminuir esse problema na maternidade. Tem uma pergunta aqui que veio sem nome, não sei quem está querendo me perguntar, mas a pergunta é: qual a importância do circovírus perante as perdas reprodutivas? E aí eu vou dar uma puxada de orelha nesse nosso ouvinte que mandou a pergunta, porque ele perdeu o episódio que foi lançado no começo de dezembro com o Arthur Martelli. O nome do episódio é Perdas Gestacionais, Causas e Soluções. Dá uma olhada lá, porque nesse episódio ele fala que mais ou menos 13% das perdas estão relacionadas a circovírus. Dá uma olhadinha lá. Ele fala de outros assuntos também, mas tem essa informação nesse episódio. Corre lá para ver. Mas, assim, tem circovírus sim em perda reprodutiva. Era uma coisa que lá pelo ano 2000, 2010, quando estava se estudando muito circovírus, não estava diretamente associado, mas hoje a gente já vê que tem uma associação sim. Vai lá dar uma olhada nesse episódio que está muito legal. Bom, então vamos para a próxima pergunta. Quem vem lá? Daniele. A Daniele pergunta: o uso de bastante antibiótico pode causar o desregulamento do intestino? Então, Daniele, olha, te falar um negócio. A quantidade não é nem o que é importante, é simplesmente o uso de antibiótico já vai alterar a microbiota. Porque pensa só,
Antibiótico é tipo antibio, antivida, né? Então, é aquela medicação que vai matar bactérias. Não tem ação sobre vírus, sobre fungos, sobre protozoários, sobre vermes. Mata só as bactérias. E aí, quando a gente está jogando um antibiótico para dentro do animal, todas as bactérias vão ser afetadas, as boas e as más. É como se a gente desse assim uma rajada de metralhadora que fosse acertar todo mundo. Você não sabe quem que você está mirando ali, tá pegando em todo mundo. Então, o antibiótico ele vai ter ação sobre a microbiota no geral. Se esse animal já está com uma disfunção na microbiota, porque ele está com alguma bactéria patogênica ali que está se sobressaindo em relação às outras, o antibiótico vai ter mais ação em cima daquela que já está fazendo mal para ele. Agora, se você tem um cenário onde o animal nem tem um problema por uma infecção bacteriana e você dá um antibiótico para esse animal, o antibiótico vai agir em cima das bactérias que estão nas mucosas, né? E as bactérias que são boas. Então, você vai ter uma perda da funcionalidade daquela microbiota normal e benéfica por conta do uso do antibiótico. Então, é muito importante a gente usar o antibiótico realmente quando ele é necessário. Ah, o animal está doente, vou dar antibiótico. Calma. Primeiro vê se é bactéria e qual bactéria está acontecendo ali. Por quê? Diferentes bactérias, elas também vão ter diferentes mecanismos que você precisa atacar. E aí você vai ter também diferentes antibióticos que você tem que escolher. Se você tem, por exemplo, uma bactéria, vou falar qualquer coisa, uma gram-negativa, e você dá um antibiótico que mata mais bactérias gram-positivas, o que você vai fazer? Aquela gram-negativa vai continuar viva dentro do hospedeiro, dentro do suíno, e você vai matar as gram-positivas boas, que ainda estavam competindo com aquela gram-negativa ruim, né? E talvez estivesse até vencendo a luta, e você foi lá, deu antibiótico e matou justo as boas. E a má fica viva. Então, o uso de antibiótico, quando a gente fala o uso racional de antibióticos, é fazer o uso depois de um diagnóstico, para você saber qual é o antibiótico correto. E aí, uma vez que você vai entrar com o antibiótico correto para a doença correta, aí você tem a questão de dose e tempo. E sim, mesmo você dando o antibiótico certo para a doença certa, você vai acabar desregulando a microbiota saudável, as outras que estavam lá que não precisariam ser atingidas. Por isso que tem muito veterinário que faz protocolo de antibiótico terapia com posterior associação de pré-biótico, pós-biótico, para ajudar a refazer aquela microbiota saudável. Então, fica a dica, né? Bom diagnóstico para o tratamento correto e aí talvez você dá um aditivo depois para melhorar a saúde daquele hospedeiro, do nosso suíno, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Puxa, essa aqui é cabeluda, hein? A Alessandra está me perguntando: o que posso fazer com um leitão de 40 dias que está pesando 2,750 kg? Bom, primeiro que eu já estou chocada, né, com este leitão de 40 dias com este peso, né? É mini pig? Não. Ai, tô brincando, gente. Mas é brabo, hein? Um leitãozinho de 40 dias tá com esse peso. Então a gente tem que entender. Primeiro já me veio uma dúvida. Você tem um leitão só que tá com esse quadro? Ou você sempre tem leitões que são assim, pequenininhos, magrinhos, refugos? Porque se for uma coisa constante na tua granja, você tem que dar uma boa investigada para entender o que está acontecendo para ter esses animais tão pequenos, tão leves aos 40 dias de idade. Para ver se é alguma coisa que você pode controlar, tem que descobrir a causa raiz. Agora, se assim, é aquele 1 em 1 milhão, né? Aconteceu uma vez e nunca mais. De repente, pode ser que esse animal tenha alguma disfunção congênita, por isso que ele não se desenvolve, ou ele teve algum quadro tão grave ali nos primeiros dias de vida que acabou de repente com a mucosa intestinal dele e ele não tem mais superfície de absorção nessa mucosa, então os nutrientes que estão entrando via alimentação para ele nem estão sendo absorvidos direito, não sei. É um caso a ser investigado, tá? Então, assim, esse animal provavelmente ele não vai recuperar o crescimento dele a ponto dele chegar num peso ideal de abate na idade correta, mas é um forte candidato a você fazer uma investigação um pouco mais aprofundada para entender o porquê que ele está com um quadro assim. E aí, eu acho que
se esse animal vier a óbito ou se ele for eutanasiado para ser feito a necrópsia, é importante você mandar vários fragmentos de órgãos para algum laboratório que faça um exame de histopatologia bem feito, para você saber o que está acontecendo nos diferentes tecidos, nos diferentes órgãos desse animal, para ver se a patologia te dá alguma dica de que próximo diagnóstico você vai precisar para tentar descobrir a causa. Mas assim, o que você pode fazer, você pode criar ele como pet, né? Porque ele vai ficar pequenininho, vai ficar uma graça. Mas assim, do ponto de vista de produção, eu acho que esse aí não tem mais salvação. Sinto muito, Alessandro. A PetSmart está revolucionando a suinocultura com soluções digitais que otimizam toda a produção. Peso por imagem dos animais, estoque e consumo de ração em tempo real com sensores nos silos. Sanidade dos lotes na palma da mão. Transforme sua granja com inteligência de dados e automação de verdade. Vamos ver. E ó, pergunta comprida. Essa aqui, vamos ver o que ele quer saber. Quem que é? O Cleiton. O Cleiton tá me perguntando assim: estou com um surto em minha criação. Estou na segunda onda, pegando matriz e leitões. Na primeira vez, eu usei tilosina injetável. Muito bom o medicamento. Eu aplicava pela manhã e na parte da tarde os animais não apresentavam mais diarreia. Depois de um mês, voltou novamente com a diarreia. E eu tornei a aplicar a tilosina, mas não fez mais efeito. E agora, devo eliminar o meu plantel ou encaro a doença? Ô, Cleiton, calma, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Não precisa eliminar o plantel, também não precisa aceitar a doença e ficar com ela ali pro resto da vida. Eu acho que assim, você teve um quadro ali, né, que os animais estavam com uma diarreia, você entrou com a tilosina, que é um princípio que tem ação contra alguns quadros entéricos, e aí teve algum resultado. Aí já fica a minha primeira dúvida. Eu e as minhas dúvidas. Às vezes eu respondo, eu fico fazendo mais perguntas, né? Não devia ser assim. Mas vamos lá, eu com minhas dúvidas. Esses animais, eles encerraram o quadro deles porque era uma doença autolimitada, como, por exemplo, uma doença viral, que quem for sobreviver vai sobreviver após 5 dias, com medicamento ou sem medicamento. Se vai ter consequência nos índices zootécnicos, é outra história. Mas pensando em doença viral, se a doença viral não matou, o indivíduo sobrevive, essa doença, dependendo do vírus, vai demorar de 5 a 10 dias, máximo 15 dias, está encerrado, uma doença autolimitante. Então, assim, você deu a medicação e o quadro desapareceu, porque ele ia desaparecer de qualquer jeito, ou então não, realmente, era uma bactéria, a tilosina fez efeito e melhorou o quadro naquele momento. E 30 dias depois, voltou essa diarreia. É a mesma diarreia? É o mesmo quadro que estava lá atrás, pela mesma causa? Será que era o mesmo agente que estava lá há 30 dias atrás e esse agente ficou resistente à tilosina ou não? É outro agente etiológico que não tem, que a tilosina não tem efeito? Não sei. E aí, eu acho que é muito importante a gente partir para uma investigação laboratorial. A gente entender, colher material, mandar para o laboratório e entender qual é a causa dessa enfermidade. E assim, o teu ciclo de produção, né? Você tem fêmea parindo, é semanalmente, é quinzenalmente? Qual que é o sistema que você está fazendo aí? Você fez alguma coisa diferente além da tilosina? São tantas perguntas que assim é difícil te responder, mas assim, não vamos eliminar plantel nenhum, não vamos viver com essa doença ali, né? Conviver com essa doença. Vamos encarar o problema mesmo e acho que a primeira coisa a ser feita é um bom diagnóstico laboratorial, para você saber o que está acontecendo no dia de hoje, né? O diagnóstico laboratorial é uma fotografia do momento. Então, você vai colher material hoje para saber o que está acontecendo nesses animais agora, né? Nessa data. Depois, se 30 dias depois aparecer outro quadro, você está fazendo o tratamento, está fazendo a prevenção e aparece novamente diarreia, pode ser que não seja pela mesma causa. Porque assim, sabe cebola, que você tira uma camada, aparece outra? Às vezes você elimina um patógeno ali do ambiente, você reduz aquele micro-organismo naquela população, vem outro ocupar o lugar. Então, às vezes você tem lá um problema com uma bactéria gram negativa, você acaba com ela, entra uma gram positiva.
Ou então você acabou com aquela gram-positiva, vem um vírus. Aí quando você acha que está tudo bem, de repente chega um protozoário. Então, a gente tem que pensar que o sinal clínico é sempre o mesmo, diarreia. Agora, o que está causando aquela diarreia pode variar de uma semana para outra, inclusive. Então, é muito importante a gente ter um diagnóstico bem feito para a gente entrar com as medidas específicas de forma muito clara. E medida específica, estou falando de vacina para a gente proteger os próximos que estão vindo, e quem já teve, né? E tratamento quando disponível. Porque, por exemplo, para doença viral, não tem tratamento. Tem que esperar passar aquele quadro e entrar com as medidas preventivas. Se for bacteriano, tem antibióticos corretos. Se for protozoário, tem princípio ativo também. Se for verme, também tem princípios ativos no mercado. Então, você tem que saber o que é para dar o correto. Agora, o pulo do gato, o pessoal que dá consultoria sanitária aí vai ficar bravo comigo, que eu vou contar o segredo para vocês. O pulo do gato é você pegar o negócio no meio do caminho. Que meio do caminho? Tem um animal doente. Esse animal doente vai ser a fonte de infecção para o animal suscetível, que é aquele que ainda está saudável, mas que vai pegar a doença desse aqui. Então, o que está no meio do caminho? O meio ambiente. Esse animal doente, ele contaminou o solo, ele contaminou a água, ele contaminou o alimento, ele contaminou a bota do trabalhador, ele contaminou o caminhão, sei lá. O meio ambiente, de alguma forma, está contaminado. E aí esse suscetível vai entrar em contato com aquela água, com aquele alimento, com aquele solo que está agora com um agente etiológico e vai se infectar. Então, se você focar aqui no meio ambiente e acabar com essa via de transmissão, você protege esse suscetível, sem antibiótico e sem vacina. Aí o pessoal das farmacêuticas agora vai ficar bravo comigo. Não, tem que fazer vacinação sim, tem que dar tratamento para os animais que estão doentes. Mas quando você faz essas ações em meio ambiente, você está diminuindo a transmissão. Vai continuar tendo animal doente para tomar remédio, vai continuar tendo suscetível para ser vacinado. Mas quando você diminuir a via de transmissão, você tem uma carga menor de desafio para esse suscetível. Então, ele aguenta mais a pancada, vamos colocar assim. Se você tiver uma carga microbiana muito menor ali, ele vai estar desafiado, mas o colostro da mãe, já nele, né, vai segurar a bucha. Ele, tomando a vacina, ele vai conseguir responder legal para aquela vacina e vai ter uma resposta boa também para esse desafio ambiental. Então, ver o que você pode fazer de medida ambiental para melhorar a saúde desse ambiente, para evitar a transmissão. Talvez você já comece a ter um resultado antes até dos exames laboratoriais, tá bom? Depois me conta. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta? Tem uma última pergunta aqui. Vamos fechar aqui com a pergunta da Manuela. A Lawsonia intracelulares faz parte da microbiota do suíno? Então, Manuela, a resposta curta e seca é não, não faz. E aí eu poderia encerrar o episódio aqui, mas eu vou te explicar o porquê que realmente não faz. Qual o nome dessa praguinha aí? Lawsonia intracelulares. Intracelulares quer dizer que ela é o que a gente chama, né, na universidade, de patógeno bacteriano intracelular obrigatório. Ou seja, a Lawsonia ela não fica viva dentro do suíno, a não ser que ela estiver dentro da célula que ela gosta de infectar. Ela vai se multiplicar estando dentro da célula do hospedeiro. Então, ela não pode estar ali na microbiota normal desse animal, tipo na luz intestinal, ali por onde passam as fezes, só vivendo ali. Ela vai, né, entrar via boca, vai passar por todo o trato gastrointestinal até chegar no ponto do intestino que ela gosta daquelas células para fazer a infecção dessas células. E ali ela começa a multiplicar e fazer a lesão. Então, ela não está na microbiota normal. O que acontece é que, como a Lawsonia, ela causa uma doença normalmente crônica, você por muito tempo vai ter o animal com a Lawsonia dentro dele, mas ainda assintomático. Então, você vai fazer um levantamento sanitário, de repente, numa granja, e você chega lá, você fez necrópsia nos animais ou alguns outros animais que vieram a óbito, você colheu o material, mandou para o laboratório e deu positivo para a Lawsonia, mas não tinha as lesões características da doença. E aí você fala, ué, essa Lawsonia estava só a passeio aqui? Não, ela ainda estava no começo da infecção, talvez. Ela estava num período ainda onde ela está começando a fazer o que ela tem que fazer, mas ainda não tem as lesões propriamente ditas. Então, esse animal é um portador assintomático, mas ele provavelmente
teria o desenvolvimento do quadro dali a algumas semanas. Mas então não. Então não é uma bactéria da microbiota normal do suíno, tá? Se ela tá lá, ou ela está fazendo, ou ela fará alguma lesão, tá bom? Eu acho que era isso que a gente tinha de pergunta. Era isso. Ah, pouca pergunta, gente. Manda mais pergunta. Se vocês gostaram desse tipo de episódio, fala pra gente lá nas redes sociais, dá um feedback pra gente montar mais episódios como esse. Se vocês não gostaram, não conta pra ninguém, né? A gente fica quieto e deixa passar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse episódio. Espero que eu tenha tirado uma nota alta aqui, né? Nem uma prova, né? Que a gente tem que fazer assim no susto, né? Prova surpresa. Quem tem medo de prova surpresa aí na faculdade, na escola? Difícil, né? Mas eu achei que foi muito legal. E eu espero vocês em 2026. Eu espero que vocês tenham uma boa virada de ano. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e conta pro pessoal. O Suinocast tá cada vez melhor. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.